Seja muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui em nosso programa. Você sabe que esse quadro foi criado aqui no programa Encontro com a Vida para ajudar você a ter boa saúde. Você sabe que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e cuidar bem dele é você cuidar bem da casa de Deus, porque Deus quer habitar em nosso coração. Por isso temos que cuidar bem desse corpo. E para nos ajudar nessa tarefa sublime, estamos recebendo essa semana a doutora Satiko Takano. Tudo bem, doutora? Tudo bem, bom dia a todos. Que bom ter você novamente aqui em nosso programa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre epilepsia. A formação da doutora é em neurologia, ela tem residência nesta área e ela também trabalhou aí em neurologia cognitiva e de comportamento, é professora universitária aqui em Manaus e é gabaritada para falar para nós muitas coisas e a gente está aproveitando isso. Epilepsia. O que é epilepsia, doutora? Epilepsia é uma doença, né? A epilepsia em si, que é uma doença onde o cérebro, acontece uma alteração em substâncias do cérebro, como se fosse um curto-circuito, né? E isso faz com que o paciente tenha uma alteração cerebral, que pode ser focal, numa região do cérebro, ou no cérebro todo, que é generalizado. Todos, assim, 40% da população, ela pode ter uma crise epiléptica, que é ter uma crise convulsiva, né, na vida. Isso não quer dizer que você tem a doença que é a epilepsia, Sim. porque a epilepsia já é a doença. Esses pacientes que têm uma crise convulsiva, eles têm, em média, os 40% de ter outra crise no futuro, né? Então, normalmente, a gente só considera que o paciente é um paciente com uma doença, uma epilepsia, que precisa de tratamento a partir da segunda crise. Se ele já tem a segunda, ele já é um paciente. Já é um paciente, que ele teria que tratar, porque a partir da segunda crise, a gente tem, em média, 60% a 80% de chance de ter uma terceira. Então, aumenta de 40% para 60%. Mas como se manifesta uma crise epilética numa pessoa uma vez só, uma vez que 40% tem a chance de tê-la? É o quê? Normalmente, alterações relacionadas a essas substâncias que são neurotransmissores no cérebro. Desculpa, os sintomas, quais seriam os sintomas disso? Os sintomas, normalmente, se for uma crise generalizada, é aquela que a gente conhece, que a maioria das pessoas tem mais medo, né? Que são crises onde o paciente tem tremores no corpo, cai, né? Fica salivando, tem uma cianose que fica a boca mais roxinha, né? Que é a crise generalizada, é o mais comum. Pode acontecer uma vez só e nunca voltar. E nunca mais voltar. Tanto é que o neurologista normalmente não trata o paciente que só teve uma crise. A não ser que ele peça um exame e veja que esse paciente tem alguma alteração no cérebro. Aí ele pode tratar. A pessoa deu uma crise perto da gente. Qual é o procedimento que tem que fazer? Tem algo a fazer por ela? Normalmente, isso é muito importante, é deixar ela de lado ou de barriga para baixo, não deixar ela de barriga para cima, porque se ela vomitar, ela pode aspirar esse vômito, né? Então, deixar ela deitadinha de lado, não colocar nada na boca, dedo, colher, porque nesse momento o paciente ele faz tanta força que ele pode cortar o seu dedo, ele pode quebrar os dentes e colocar uma colher, porque tem aquele, for desenrolar a língua. Essa história de desenrolar a língua? Não pode. Tem que deixar de lado. Não precisa. Mesmo que ele enrole a língua? Mesmo que ele enrole. Isso não vai matá-lo? Não vai matá-lo. Mesmo assim, ele deita de ladinho, né? Espera passar. Auxilia ele para ele não se debater? Ele não, deixa ele se debater, porque você não vai conseguir parar. Okay. Porque esse momento ele vai durar alguns minutos. Em seguida, ele vai ter um momento que a gente chama de pós-ictal, pós a crise. Que ele vai ficar mais sonolento, mais confuso. E aí, nesse momento, ele pode ter uma liberação de esfíncter, urinar, né? Então, é o pós. Durante a crise, é deixar ele de lado ou de barriga para baixo, se ele tivesse, e evitar colocar qualquer coisa na boca dele, deixar passar. Uma crise epilética não é um risco de morte imediato, então? Imediato não, a não ser que já aconteceu, acho que tem né, notícias de pessoas que vomitaram à noite e engasgaram com vômito. E aspiraram. Né? Mas nesse momento é bom chamar ou levar esse paciente para um atendimento médico também. Existem tipos diferentes de crises epilépticas? Existem. Existe essa epilepsia que é generalizada, né? Que a gente chama de epilepsia tônico-clônica generalizada, que é essa que a gente se movimenta, né? Que eu expliquei agora. E existem crises focais,
determinadas áreas do cérebro, elas podem ter alterações com esses neurotransmissores excitatórios e o paciente tem características. Por exemplo, se o paciente tem uma epilepsia que é mais na região occipital, que é essa região do cérebro aqui atrás, ela é uma região relacionada com a visão. Então, esse paciente ele vai ter alterações visuais. Ele começa a ver raios luminosos, né? Alterações visuais, raios luminosos coloridos. Se o paciente tem uma epilepsia mais na região temporal, ele pode ter alterações relacionadas a um mal-estar gástrico, a paradas comportamentais, são paradas que o paciente fica parado, olhando para o nada, às vezes fica mexendo na roupa, piscando. Ele está tendo uma crise. Ele está tendo uma crise. Você chama e ele fica lá, não responde. Então, ele está tendo uma crise. E na região frontal é muito comum ter alterações motores. Então, esse paciente pode movimentar a mão, a perna, virar a cabeça, né? Então, são focais. Claro, todos esses pacientes, na hora que você diagnostica que ele tem uma epilepsia, tem que fazer um exame de imagem para a gente ver se tem algum tumor, alguma outra coisa, e tratar a partir da segunda crise, assim, mesmo que não tenha nenhuma lesão. E as opções de tratamento que nós temos para a crise epiléptica? Nós temos muitos tratamentos, né? Nós temos medicamentos antiepilépticos de primeira, segunda e terceira geração, que são os mais recentes, né? E isso é importante num neurologista, porque isso vai ser... Por exemplo, se ele tem uma epilepsia generalizada, tônico-clônico generalizada, ou se ele tem uma epilepsia focal, a gente tem medicamentos que servem mais para generalizada e servem mais para focal. Normalmente, o tratamento é medicamentoso mesmo, né? Claro, muitas vezes o paciente pode não ficar muito tempo usando a medicação. Se ele não tiver nenhuma lesão, nada disso. Mas aí é acompanhamento com o neurologista. Que vai determinar isso. Doutora, muito obrigado pelas dicas de hoje. Voltamos amanhã para continuar nossa conversa? Claro.